Olá, pessoal! Hoje nós vamos iniciar o conteúdo da disciplina de prótese fixa pré-clínica, abordando as coroas metalocerâmicas posteriores. Inicialmente, eu quero contar para vocês que a sugestão da utilização da porcelana dentro da odontologia já vem do início do século XVIII. E em 1770, um farmacêutico francês, Alex Duchateau, conseguiu confeccionar a primeira prótese total utilizando dentes cerâmicos, o que melhorou sobremaneira a longevidade e a estética desse procedimento. A partir de então, vem se fazendo, elaborando melhorias para esse material, até que, em 1960, o Einstein e colaboradores conseguiram conciliar ligas metálicas dentais com a cobertura pela porcelana odontológica, conseguindo então as primeiras coroas metalocerâmicas, que inicialmente eram com ligas áureas e a partir da década de 1970 já passaram a utilizar ligas básicas. Então, nós estamos entendendo que a coroa metalocerâmica é uma restauração indireta, com preparo extracoronário total, composta de uma infraestrutura metálica com cobertura cerâmica. Então, entendendo isso, nós vamos visualizar que nós temos uma infraestrutura ou um coping metálico que vai possuir entre 0,3 a 0,5 do milímetro, recoberto inicialmente por uma camada de cerâmica opaca, em torno de 0,2 milímetros, e uma cerâmica ou uma porcelana de cobertura, que vai possuir entre 0,8 a 1,5 milímetro de espessura. Essa infraestrutura metálica, ela pode ser confeccionada de ligas nobres superiores, que serão aquelas que vão possuir acima de 40% de ouro, ligas nobres, que vão possuir no mínimo 25% de metal nobre, e aquelas ligas básicas, que vão possuir abaixo de 25% de metais nobres. Essa liga básica é a mais utilizada no Brasil e a mais utilizada é a liga base de níquel-cromo. Então, como a gente já viu, a infraestrutura metálica, esse coping, vai ficar internamente a porcelana e ele é obtido e ele deve apresentar um ponto de fusão cerca de 170 a 280 graus acima do ponto de fusão da cerâmica utilizada. Porque se as temperaturas de fusão, de ponto de fusão, fossem semelhantes, isso acarretaria numa distorção do coping no momento da cocção da porcelana que é confeccionada numa etapa subsequente. Como a gente já falou antes, a gente tem uma espessura desse material em torno de 0,5 se a gente utilizar uma liga nobre, em torno de 0,3 se a gente utilizar uma liga básica, podendo chegar até 0,2 nessa liga básica. Quando a gente usa a liga de metal básico, nós vamos oferecer um menor custo à nossa prótese. Porém, nós vamos ter diferenças em termos de módulo de elasticidade, que é quase o dobro do módulo de elasticidade das ligas áureas, como por exemplo a gente vê nesse slide os valores, mas nós, justamente por isso, vamos obter uma maior resistência à deformação desse material, o que nos permite confeccioná-la numa espessura mais fina, mais delgada. E ainda nós teremos uma camada de óxidos menos efetiva para as ligas básicas. Quando nós falamos da porcelana de cobertura, nós vamos falar que inicialmente ela foi classificada de acordo com seu ponto de fusão, com o alto ponto de fusão, descrevendo porcelanas que têm sua fusão acima de 1.300 graus Celsius, médio ponto de fusão entre 1.100 e 1.300 graus Celsius, baixo ponto de fusão entre 850 e 1.100 graus Celsius e o ultra baixo, abaixo de 850 graus Celsius. Quando nós falamos de características dessa cerâmica de cobertura, nós vamos falar de baixa resistência à tração, porém alta resistência à compressão quando apoiada. E isso faz com que o uso da infraestrutura metálica seja tão interessante, porque essa infraestrutura metálica oferece esse apoio à porcelana, melhorando então essa resistência à compressão do conjunto da restauração. Entretanto, a porcelana, pela sua excessiva dureza, ela pode levar à abrasão do dente antagonista, o que pode ser uma preocupação para nós. Por outro lado, ela apresenta uma estabilidade química, o que lhe confere estabilidade de cor ao longo do tempo.
Como sequência laboratorial, nós vamos iniciar sempre pelo preparo dental, que será executado dentro das inclinações e espessuras que a gente vai discutir ainda dentro desse vídeo. A partir da sequência do preparo dental, nós vamos enviar ao laboratório a reprodução desse preparo e permitiremos que o técnico execute uma ceroplastia que deve reproduzir a infraestrutura metálica, que será incluída em um revestimento e fundida utilizando a técnica da cera perdida. Quando essa infraestrutura metálica já está confeccionada, ela será removida inicialmente do revestimento com auxílio de brocas e será regularizada com discos e pedras de óxido de alumínio, que tem diferentes direções para ser efetuado esse preparo de acordo com o tipo de liga utilizada. A partir daqui, nós já obteremos a primeira etapa de união entre o metal e a porcelana, com uma texturização da superfície obtida através de um jateamento com partículas de óxido de alumínio. A partir desse jateamento, a superfície ficará fosca, vocês estão enxergando uma superfície jateada nesse slide, e a partir daqui não se deve tocar mais nessa estrutura. A partir daqui, nós já temos uma camada superficial de oxidação. Ainda dentro dessa união entre o metal e a porcelana, nós temos uma união mecânica, oferecida pela diferença das forças compressivas decorrentes dessa diferença do coeficiente de expansão térmica entre a infraestrutura, a liga metálica, e a cobertura da porcelana de cobertura. É importante que o coeficiente de expansão térmica da porcelana de cobertura seja ligeiramente menor que o da liga metálica, porque isso vai potencializar a união em função. A partir desse momento, então, nós já entendemos como funciona a união entre os dois materiais, nós já temos a liga metálica preparada e vamos fazer a primeira aplicação de porcelana, que será uma porcelana opaca e que vai ao forno, sofrendo a primeira cocção, que normalmente será a partir de 650 graus Celsius, subindo de 55 em 55 graus Celsius por minuto até chegar em 960 graus. Depois dessa primeira cocção, serão aplicadas as porcelanas de corpo e de dentina, corpo de dentina e de esmalte. Essas porcelanas novamente voltarão ao forno, sofrendo sua cocção de sinterização, e que as temperaturas e os fornos são os recomendados pelo fabricante dos materiais, das cerâmicas de cobertura. Quando a porcelana, toda a cerâmica de cobertura já está finalizada sobre a estrutura, far-se-á o glaseamento, que é uma sinterização final com uma temperatura de forno um pouco mais baixa, que nos confere o brilho e a textura de superfície dessa prótese, dessa coroa. Posteriormente a isso, far-se-á o polimento, utilizando discos e borrachas de polimento. Quando que nós vamos indicar esse trabalho? Quando nós tivermos uma destruição coronária severa e fraturas coronárias que impeçam a restauração direta ou restaurações indiretas com preparo parcial. Quando nós necessitamos, temos perda de dimensão vertical, por exemplo, e necessitamos de correção nos planos oclusais. Quando nós precisamos de correções para giroversões dentárias. Na ausência de um ou mais elementos dentais, como retentor de prótese parcial fixa ou de prótese parcial removível. E sempre lembrando que esse trabalho vai nos conferir estética e função combinadas. Como contraindicação, sempre que houver uma possibilidade de preparo mais conservador, nós vamos optar por esse preparo, levando em consideração, em especial, pacientes jovens com polpas volumosas, em que preparos totais, especialmente para coroas metalocerâmicas, podem ser muito invasivos. Como limitações para esse tipo de prótese, nós vamos considerar próteses extensas com poucos pilares, lembrando que é mais importante que a quantidade de dentes, a sua distribuição no arco dental, o que vai favorecer ou não a indicação para as coroas metalocerâmicas. Dentes com pouca altura cérvico-oclusal podem comprometer os princípios mecânicos de retenção,
de estabilidade ou ainda de rigidez estrutural. Também devem ser considerados. Dentes com raízes de pequeno diâmetro e ainda com problemas periodontais podem comprometer a área pericementária envolta por suporte periodontal, e isso pode comprometer ainda a resistência desse elemento dental frente às forças mastigatórias durante a função. Pacientes com bruxismo ou parafunção, em que haverá a presença de forças oclusais indesejadas, forças, por exemplo, horizontais, também são pacientes que devem ser considerados em relação a esse tipo de prótese. Ou seja, em todas as situações vai ser necessário um planejamento criterioso e individualizado para que nós possamos saber a possibilidade ou não da confecção dessa coroa. Como principais vantagens da coroa, nós vamos ter a estética, a boa tolerância pelos tecidos, uma resistência mecânica razoável adequada à função normal e ainda a coroa metalocerâmica é um bom isolante térmico. Como desvantagens, nós teremos a obtenção da cor. Para nós podermos oferecer estética dentro desse tipo de reabilitação, nós precisamos de um técnico de laboratório que domine a combinação da infraestrutura metálica e a cerâmica de cobertura de forma a neutralizar esse acinzentamento da estrutura metálica. Isso é um dos tópicos que transformam ou que fazem com que a execução seja delicada. Porém, não é o único, porque durante todas as etapas de confecção é importante que o técnico neutralize ou minimize as distorções que possam ocorrer para que a adaptação dessa prótese seja o mais fiel possível ao preparo dental. Já quanto à excessiva dureza da porcelana ou da cerâmica de cobertura, nós vamos ter esse cuidado que pode levar à abrasão do dente antagonista. E a friabilidade ainda da porcelana, da cerâmica de cobertura, será relacionada a essa fragilidade do material, podendo levar a fraturas ao longo do tempo. Lembrando que a infraestrutura metálica lhe confere esse apoio, favorecendo a resistência do material. Quando nós pensamos no preparo, antes ainda da gente descrever o preparo, nós vamos chamar atenção para a necessidade de retenção. Lembrando que todo preparo indireto será expulsivo e nós precisamos de retenção apesar dessa expulsividade, nós vamos lembrar que um preparo num primeiro terço ou no terço cervical, conferindo uma inclinação menor, um menor grau de convexidade entre as paredes, nos garantirá a retenção friccional dessa coroa. Enquanto no segundo terço, no terço pelo menos próximo do terço oclusal, nós podendo aumentar a convexidade desse preparo, vai nos conferir uma maior facilidade de escoamento dessa coroa metalocerâmica ao ser cimentada. Então, quando a gente pensa nessa retenção, nós podemos pensar em pelo menos no terço cervical obtermos um grau de paralelismo em torno de 2 a 5 graus, nos conferindo a retenção friccional, e no terceiro terço, o próximo da segunda metade, obtermos um grau de inclinação um pouco maior, em torno de 5 a 10 graus, permitindo ou facilitando o escoamento do cimento durante o procedimento de cimentação. Essa é uma consideração a ser incluída no nosso preparo. Agora, a partir de agora, nós vamos falar sobre o preparo propriamente dito. Vamos lembrar que antes de iniciar o preparo, nós devemos estar com a mesa clínica pronta, em que há necessidade de haver um jogo clínico, uma sonda periodontal e um compasso, um espessímetro, que nos forneça um guia para as espessuras de desgaste executados, uma régua que nos auxilie nessas referências, assim como para dentes vitais a necessidade de anestesia pré-operatória. Além disso, nós precisaremos das turbinas de alta rotação, do baixa rotação, de preferência um contraângulo multiplicador que nos permita ainda a redução dos movimentos e controle
desse acabamento do preparo dental, assim como o kit de brocas necessário para sua utilização. Com a mesa clínica pronta, montada, nós vamos iniciar o preparo. O preparo, ele é feito através de etapas sequenciais, racionais e interrelacionadas, em que uma etapa prepara para a próxima. Nós vamos executar, dentro da disciplina de prótese fixa pré-clínica, a técnica de preparo preconizada por Inoue, Feltrin e Zanetti, com algumas modificações que nós incluímos. Nós consideramos